noite, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Sala de Visitas. Nós estamos aqui nessa noite com um casal muito especial. Como nós aguardamos a aceitação desse convite. Pastor Josias, Kátia, sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer para a gente poder receber vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema família. Prazer é nosso. É uma honra, né? Estar aqui, poder falar um pouco sobre família, sobre oração. É uma honra. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Como a gente sabe, toda sexta-feira aqui a gente fala um pouquinho do assunto família. E como a gente tem tópico para trabalhar em cima desse tema, né? A gente sempre tem muito o que aprender, na verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância da oração, né? Que é um hábito que nós, pelo menos, deveríamos ter, principalmente dentro do nosso lar, né? Então, para a gente ficar mais à vontade aqui, quebrar um pouquinho o gelo, vamos começar falando um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala do poder da oração. Vou dar a honra para o pastor Josias começar e a gente vai, né, discorrendo aqui esse assunto. Mas fica à vontade para compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia fala para a gente? O que a Bíblia nos ensina a respeito do poder da oração? Em Lucas capítulo 1, 18 capítulo 1, vai dizer sobre o dever de sempre orar, nunca desfalecer nas orações. E sobre o hábito de orar, e a gente vê tão a importância de sempre a gente estar nas orações, porque essa importância do hábito de orar leva a comunhão também a Deus. Nós também podemos ver que em Jó capítulo 1, verso 8, também relata quando Jó orava para os seus filhos, a questão da família. Até quando ele achava que os seus filhos estavam pecando contra Deus, ele orava, oferecia sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelo caso se os filhos tivessem pecado contra Deus. Então a oração é muito importante, né? Até Tiago, capítulo 5, no verso 16, vai dizer que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Então, essa é a importância, né, da oração e ter o hábito de orar. Tá certo. Kátia, vamos falar um pouquinho agora. De que maneira a oração, a falta de hábito de orar, pode influenciar no ambiente familiar? Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que elas até conhecem a palavra, mas muitas às vezes não têm esse hábito de oração. E de que maneira que o hábito de orar pode influenciar? Bom, no meu lar, né, por exemplo, o hábito de orar é muito importante. Quando a gente ora e tem comunhão com Deus, as coisas ficam mais fáceis. A gente consegue, né, enfrentar situações que a gente jamais imaginou que ia conseguir enfrentar. E quando a gente não tem o hábito de orar, infelizmente, qualquer situação que vier ao nosso encontro, nós vamos ficar desesperados, ficar desestruturados. Então, a oração é tudo. Sim. Se não tiver oração no lar, não tem vitória, não tem nada, porque sem oração nós não somos nada. A oração é tudo. Verdade. Pastor Josias, quer falar para a gente um pouquinho sobre essa questão de, tipo assim, de que maneira que eu devo buscar ter esse hábito de ter oração em casa? Né? Tem pessoas que às vezes não sabem nem por onde começar. Às vezes o ambiente familiar ali é tão conturbado, ou às vezes as pessoas estão numa rotina assim tão acelerada, que talvez elas nem se atentam, né, a essa questão de, tipo assim, da falta de ter esse hábito em família. Talvez a pessoa ali no individual, ela tem um relacionamento com Deus, mas quando diz respeito ao ambiente familiar, muitas pessoas não têm esse hábito, né? E isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem que começar, às vezes, na hora de levantar, na hora de dormir, nas refeições, às vezes a oportunidade com a família que está reunido, de ter iniciativa de dizer assim, olha, vamos fazer uma oração antes da refeição, né? Vamos orar antes de ir para a cama. Sim. Já é um hábito de falar de agradecimento a Deus, né, pelo dia, pela noite, e começar esse hábito de uma forma que não constrange também, às vezes, os outros familiares, de forma assim, de criar um hábito assim, nas horas que
a gente estão reunidos ali em família, ali, como eu disse, nas refeições, nessas áreas, assim, é por onde a gente devemos começar, assim, né? Verdade. Ô, Kátia, eu nem comentei aqui no início, porque a gente ia acabar entrando nessa questão da nossa responsabilidade como pais de conduzir mesmo a nossa família a ter uma vida de oração. Vocês têm filhos, né? Sim. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Como que eu preciso levar essa questão dos meus filhos? Como que eu devo conduzir os meus filhos a ter hábitos de vida de oração? Bom, primeiramente, os nossos filhos, eles seguem muito o nosso exemplo. Então, nós temos que ser o exemplo deles, né? Nós temos que mostrar para eles quanto é importante a oração. Então, assim, na nossa casa, a gente sempre mostrou para os nossos filhos o quanto é importante a oração. Orar em qualquer situação, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos ruins, nos momentos bons para agradecer. Então, a gente sempre tem esse momento com eles, esse momento de estar juntos, estar orando, sempre incentivando a ter essa intimidade, essa comunhão com Deus. Sim. E qual, tipo, por exemplo, a gente fazendo um balanço assim, né? Qual que é a diferença? Tipo, por exemplo, seus filhos estão na idade escolar, por exemplo, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma criança que vive esse hábito, tem essa vida em casa, vê os pais tendo uma vida de oração, vê o testemunho dos pais, para aqueles que não têm, sabe? Tipo, qual que é a diferença? Olha, a diferença é que eles ficam meio que sem entender, né? Porque não tem esse hábito em casa. Então, assim, eu acredito que quando você ensina seus filhos ter esse hábito de oração, você está ensinando ele a ter segurança no Senhor, segurança em Deus. Então, às vezes, quando a gente compara uma criança que não tem esse hábito, ela se torna uma criança insegura, uma criança imatura. Então, assim, que não sabe, às vezes, né, o significado de uma oração, de confiar em Deus. Então, quando eu ensino os meus filhos a orar, eu estou ensinando para eles a ter um relacionamento com Deus, né? Exatamente. A gente parar para pensar, a gente está vendo o mundo, né? Sim. O quanto a gente muito fala aqui sobre o que está acontecendo na consequência do tempo que os nossos filhos têm gastado com redes sociais, e faz a gente pensar um pouquinho, né, pastor, sobre essa responsabilidade que nós temos de realmente ensinar os nossos filhos a gastar o tempo com qualidade de vida, e isso inclui o espiritual, né? Sim. Até o mais importante do que todas as outras áreas, porque a nossa vida espiritual, ela rege todas as nossas decisões e tudo que nós vamos fazer, né? Então, se uma criança cresce num lar onde ela não aprende o mais importante, que é ter um relacionamento com Deus, como que ela vai aprender a se relacionar com pessoas? Traz um pensamento para a gente, né? Eu estou aqui ouvindo vocês falar e falando, se a gente parar para pensar, a nossa responsabilidade como pais é algo muito grande, né? Tipo assim, é precioso, é um privilégio, mas é uma responsabilidade, Muito né? grande. Muito grande. Pastor Josias, a respeito da oração, essa pergunta é muito direta. Por que a oração familiar, no ambiente familiar, por que ela é importante? Ela é tão importante porque a gente sabe que o mundo espiritual, todo momento, ali é uma guerra. E nós vivemos isso todos os dias, né? Essa guerra, a importância de estar orando, porque assim, através da oração, são muitas maldições também que são quebradas, né? Através de palavras, através de inveja, através de obras de macumbaria, todas coisas mal. Então, quando a gente ora, e a gente tem o hábito de orar, a gente repreende isso sobre a nossa casa. É por isso que a Bíblia vai dizer, né, no Salmo 91, que praga nenhuma chegará sobre a nossa casa, porque nós estamos buscando a comunhão com Cristo em oração para que Ele nos guarde e nos protege. Isaías 54:17 vai dizer que nenhuma ferramenta preparada contra nós há de prosperar. Por quê?
porque nós estamos em comunhão e ligação com Deus, então eu creio que nós estamos ali blindados e protegidos através da oração. Porque a única coisa que leva a ter a comunhão com Deus é somente a oração, porque é uma conversa direta com Deus, a comunhão direta com Deus. Então quem ora, quem busca mesmo em oração, ele consegue ter um relacionamento mais afetivo com Deus. Então, a importância da oração e o hábito da oração e ter que orar, isso nos leva a um patamar de intimidade mais com Deus. É interessante que a oração, quando a gente vê a comunhão, que você tem mais com Deus e mais intimidade com Deus, quando Deus fala assim, olha, com Miriam eu falo em sonhos e visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Então, para a gente ver a comunhão que é gerada através das orações que são feitas e da comunhão da intimidade com Deus. Isso é importante na nossa vida, na nossa casa. Verdade. A Kátia deu aqui várias vezes o exemplo de casa, né? Como que é a vida de vocês, que vocês têm uma vida de oração, que vocês ensinam para os filhos, né? E como que começou essa rotina? Tipo, a pessoa não tem o hábito, né? Então ela precisa saber por onde começar. Vocês sempre foram assim? Tipo, desde quando vocês se casaram, aí teve os filhos, sempre foi assim? Sempre tiveram essa rotina? Conta pra gente um pouquinho. Como que começou? Por onde que começou? Por onde que eu devo começar? Talvez a gente está falando para pessoas que não têm esse hábito, né? Por onde começar uma rotina de oração? Bom, na verdade, quando a gente se casou, a gente era muito novo, né? Então, assim, a gente tinha muita coisa para aprender. Uhum. Então, com o passar dos tempos, foram vindo os filhos, a gente foi ficando mais maduro na fé e a gente foi vendo o quanto era importante a oração em casa. Então, assim, através da oração a gente alcança muita coisa. Então, por onde começar? A oração do dia, né? Aquela oração ali antes de sair de casa, agradecer ao Senhor, pedir proteção ao Senhor, ela é muito importante. Então, orar o tempo todo é importante, mas assim, a gente mora muito longe, então a gente levanta cedo, tem uma rotina muito corrida. Então, assim, o pouco tempo que a gente tem em família, a gente sempre tira um pedacinho do tempo para a gente estar reunindo, para a gente poder estar orando, agradecendo e ensinando ali os nossos filhos que a gente precisa orar e que a gente precisa estar em comunhão com Deus. Não precisa ser muito, não precisa ser um tempo extenso, mas uns 5 minutos para agradecer, porque às vezes a gente precisa mais agradecer do que pedir. Então, assim, a gente está sempre mostrando para os nossos filhos que às vezes não precisa ser muito, mas agradecer a Deus ao levantar, deitar na cama, agradecer ao Senhor. Então, assim, nesses pequenos momentos a gente viu que a gente precisava criar uma rotina com as crianças, que a gente precisava criar uma rotina mesmo de oração. Sim, amém. Agora eu vou deixar essa oportunidade para os dois, aí vocês que resolvam quem quer falar. Vocês têm, assim, quando a gente fala de resposta de oração, vocês têm, assim, um testemunho para contar sobre algo, assim, que aconteceu a respeito da oração? Tipo assim, um testemunho mesmo de algo que o Senhor fez, falar assim, isso é resposta de oração. Meu Deus, que responsabilidade. Né? Na verdade, a gente tinha separado um testemunho para contar, mas eu senti de contar outro e eu acredito que ele vai, né, concordar comigo. Eu quero falar sobre um testemunho que é eu e ele, porque no ano de 2016 a gente perdeu, né, um filho com leucemia. A gente não perdeu, né, a gente devolveu ele para o Senhor, aprove o Senhor recolher ele. E muitas vezes a gente pensa que o milagre foi ele,
Mas ele não, ele já era puro, ele já estava salvo. E hoje, o maior milagre somos eu e o Josias. Eu e o pastor Josias, que nós estamos aqui depois de... O mês passado completou 8 anos que ele faleceu. E hoje a gente pode ver que o milagre somos nós, porque ele já alcançou a salvação dele, ele já veio aqui, já cumpriu a missão dele. E nós somos o milagre, porque levantar todos os dias e ainda agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui, pela nossa família, e agradecermos a Deus até pelas provações que nós passamos durante o decorrer da doença dele, nós somos o milagre. Então eu queria compartilhar, né, esse algo hoje, que nós somos o milagre. Todo dia quando nós levantamos da nossa cama, colocamos os nossos pés no chão e agradecemos a Deus, e olhamos um para o outro, a gente vê que a gente é o milagre, a nossa família é o milagre, a nossa família está de pé, a nossa família está aqui para cumprir, né, o propósito do Senhor, o propósito de Deus, e entender, porque nós não devemos questionar o que Deus fez, mas nós devemos entender que o milagre não era para ele, o milagre era para nós, e nós somos o milagre. Então hoje eu estou aqui para dizer que nós, eu, a minha casa, eu e o meu esposo, somos o milagre do Senhor. Nossa, você tava aí falando e eu tava aqui, tipo, indo lá longe. Porque, glória a Deus, que testemunho maravilhoso. E eu fiquei até um pouquinho emocionada. Na verdade, o que eu queria perguntar nem tá nos tópicos que a gente tinha conversado, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre essa questão. Porque como viver o luto compreendendo que o luto também é uma resposta do Senhor? Sabe por quê? Porque, tipo assim, a gente sempre ora crendo que o Senhor vai fazer o milagre. Ele fez o milagre, mas muitas vezes nós oramos esperando que o Senhor faça o milagre da maneira que nós esperamos, conforme a nossa expectativa. E quando a gente vive esse desafio de ter a resposta do Senhor contrária à nossa expectativa. Muitas vezes, né, a Bíblia fala o que eu faço agora, vocês não podem compreender no momento. Mas lá na frente, o Senhor vai explicar nos detalhes por que, razão, circunstância que a gente teve que passar por essas fases, por esses momentos, né? E o que aconteceu na nossa vida, assim, o Arthur Azaf adoeceu e teve a leucemia, meu pai também deu câncer no esôfago e também faleceu, tudo na mesma, assim, sentido mesmo, indo assim. Mas a gente compreende, até quando o Arthur faleceu, a gente fez o velório dele na terça-feira, e na sexta-feira eu estava fazendo culto na igreja de libertação. Até pessoas falaram assim, meu pastor é doido, ele não guardou o luto do filho. Eu falei assim, por quê? Eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi que ele já estava salvo. Eu entendi que eu tinha que continuar a missão que Deus tinha colocado sobre a minha mão, independente do que Deus fez. Sim. A gente não pode amar a Deus por aquilo que Ele dá a gente ou faz. A gente tem que amar Ele porque saber que amar Ele sobre todas as coisas, como Jó provou que ele amou a Deus mais do que a sua própria vida, mais que seus próprios filhos, mais que a sua própria riqueza. Ele provou isso, amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes Deus nos prova, como provou Abraão também, como seu filho, levando seu filho para o sacrifício. Então muitas vezes a gente não vai entender o propósito, mas tudo tem um propósito. Hoje nós entendemos que o Arthur foi somente um anjo que passou em nossas vidas, nos ensinou muita coisa, aprendemos muita coisa com o Arthur. E por um período, a cicatriz sempre abria profundamente. Mas chegou um tempo que Deus começou a dar resposta para nós. E falando que cada um de nós tem uma missão a se cumprir, que a missão do Arthur foi encerrada. E muitas vezes a sua pergunta é por que às vezes, né, a gente... Por que Deus não cura? Por que Deus não faz um milagre? Por que Deus não realiza isso?
Muitas vezes no hospital, eu orava por pessoas dentro do hospital e pessoas eram curadas. Eu orei para um rapaz que estava com câncer no olho, 15 dias para falecer. E esse jovem, ele é um médico que já tinha desenganado. A mãe dele contou que quando ele era novo, ela fez um pacto entregando ele para o diabo. E eu falei para a mãe, dizendo assim, olha, a única forma de Deus quebrar esse pacto é você aceitando Jesus como único Salvador e ele também. E no momento, ela fez aliança com Cristo, ele aceitou Jesus como Salvador naquele momento. O menino está curado, hoje já está andando na rua para todo lado, não tem nada. Então, eu ficava questionando a Deus às vezes, por que Deus, o Senhor curou ele e não curou, né, o nosso filho? Muitas vezes a gente questionava. Mas a questão depois, a gente, às vezes, no momento da dor, é onde Deus quer fazer milagre através da sua vida. Glória a Deus. E a mesma coisa a gente olhar uma cana quando vai moer para fazer uma garapa. Você passa uma vez, está um bagaço. Dobrou, passou mais uma vez, mais bagaço. Mas o caldo que está saindo ali vai alimentar alguém. Através do seu testemunho, através da sua história, alguém vai ser alimentado porque eles vão olhar como você consegue perseverar na fé, orar, buscar, ter comunhão com Deus, com a família, sorrir ainda, ajudar outras pessoas na sua dor. Porque você às vezes se sente um bagaço. Mas o caldo que saiu de você vai alimentar muitas vidas ali a superar. Nós vivemos a superação. Então, no momento da nossa vida, nós vivemos superação. Todos os dias nós superamos o momento, né? E nós jamais se entregamos, jamais viramos as costas para Deus e nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Então, para entender, viver hoje como vocês vivem, né? Com o coração grato ao Senhor, independente do que o Senhor decidiu por bem fazer, para conseguir realmente ter essa satisfação, né, em servir a Deus mesmo na dificuldade, é só com vida de oração, né? É só realmente compreendendo, né? Só com oração. Sem oração é impossível. A oração é a chave de tudo. Sem oração, sem comunhão com Deus, impossível. Então, nós só superamos as nossas dificuldades só com oração e perseverança. Amém. Nossa, eu poderia ficar aqui a noite inteira escutando vocês falarem. Glória a Deus, viu? Que bênção. Como é maravilhoso poder ouvir pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, né? Se a gente parar para pensar, realmente a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso, de ver mesmo que a graça do Senhor sobre a nossa vida é algo que, tipo assim, não tem explicação, não, né? Não tem. Não. Viver, passar por processos de dificuldade e ainda assim continuar crendo que nós servimos um Deus que faz milagre, ainda que esse milagre não seja da forma que nós esperamos, né? A gente já está caminhando para o finalzinho e eu queria dar oportunidade para vocês deixarem uma mensagem mesmo para as famílias. Nós sabemos que hoje tem pessoas que conhecem a palavra e estão desviadas, outros estão caminhando com Cristo, mas enfrentando, passando por um processo de dificuldade, assim como em outro tempo vocês passaram, que vocês aproveitassem esse finalzinho para realmente deixar uma palavra de ânimo para as famílias, para eles conseguirem compreender mesmo essa responsabilidade que nós temos com a nossa casa, porque creio que uma grande parte do testemunho de vocês também tem a ver com o relacionamento que existe entre marido e mulher, porque existe um suporte que a gente precisa de pessoas, né? Então, eu queria que vocês aproveitassem esse tempinho para falar sobre isso mesmo, deixar uma mensagem para as pessoas sobre essa questão da união mesmo. Entre família, fica à vontade. Obrigada. Fica à vontade. Eu falo que a base forte, né, o marido e a mulher, o nosso processo que nós passamos até quando o Arthur ficou internado, os médicos, as enfermeiras falaram para ela assim, olha, aqui todo casamento acaba. Nenhum pai suporta passar
esse momento, porque a mãe fica muito longe e às vezes o relacionamento vai desgastando e vai acabando por causa da doença, porque o filho fica 45 dias internado ou fica mais tempo, não tem previsão de ir embora para casa. E uma das coisas nos fortaleceu mais, porque nós dois fortalecemos mais. E eu era tão ativo no hospital que os médicos falaram assim, nunca vi um pai tão ativo. Uma semana era ela, uma semana era eu, e sempre a gente ali naquela união, e às vezes a gente fala assim, nossa, como Deus, depois que passa muito tempo, né, a gente vê as mãos de Deus sobre a vida da gente. Então, através disso eu quero falar para as famílias que mesmo passando por essas dificuldades, só vai vencer se os dois estiverem ligados ali, unidos no seu propósito e buscando, porque se um não apoiar um ao outro, eles não vão ter força para vencer, né? Vencer as dificuldades, as crises, porque o casamento, né, em si, o relacionamento em si, os dois têm que estar em oração junto. Quantas vezes vizinhos nós falávamos assim, vocês dois orando de madrugada, a gente ouvia vocês orar de madrugada, mesmo vocês passando aquela provação tão grande, vocês não deixavam de orar de madrugada. Então, a gente vê que isso é muito importante do casal orar junto também. Às vezes, isso fortalece muitas vezes, um ora para lá, outro ora para cá, e quando os dois estão passando por adversidade, tira o tempo dos dois orar junto, é muito importante para esse fortalecimento. Glória a Deus. Quer completar, Kátia? Realmente, o segredo é oração mesmo, e realmente a gente teve uma experiência muito grande mesmo, dentro desse processo que a gente passou, realmente fortaleceu a nossa união. Eu acredito assim que renascemos ali no nosso casamento, a gente já tinha um tempinho, mas Deus trabalhou muito profundo em nós, nos ensinou mesmo a nos unir, nos mostrou o quanto era importante a união, e Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. Então, assim, sem a base, né? A base principal é Deus, e sem essa base a gente não teria conseguido. Então, o que eu quero dizer, né, para todo casal tem dificuldade, né, vai haver problemas, mas o que eu quero deixar aqui é que não desistam, né? A família é a instituição de Deus, foi o Senhor que criou, e não deixa o problema, uma dificuldade, uma perca, fazer com que você desista, porque é isso que o inimigo quer, que nós desistimos do nosso casamento, desistimos dos nossos filhos, e não é isso. É o que nós temos que entender, é o que o Senhor quer nos ensinar com isso. Então, a partir do momento que a gente abre o coração e ouve a voz do Senhor e consegue entender o propósito dele até no momento da dor, tudo fica mais tranquilo. Então, a gente aprendeu. O Senhor nos ensinou, no meio da dor, a ser humilde, a ter cumplicidade um com o outro, a ser perseverante, a não desanimar diante de qualquer dificuldade, porque hoje em dia os casais estão assim, qualquer dificuldade, qualquer probleminha, eles já querem deixar o casamento, deixar a família, não querem lutar pelo bem maior que é a família. Então, que eles possam colocar o Senhor como centro da vontade e pedir direção a Deus, porque as pessoas hoje estão fazendo muito de si, sem esperar a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor é sempre a melhor. Não importa se é o que nós queremos ou o que Ele quer para nós. Nós estamos aqui para servir o Senhor e aceitar a vontade dEle. A vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É isso que eu quero deixar. Amém, glória a Deus. Nós queremos agradecer, viu? Muito obrigado. Que maravilhoso ouvir vocês falando. Como eu aprendi, como eu aprendi nessa noite. Nós queremos agradecer. Tenho certeza que teremos outras oportunidades para a gente conseguir falar mais ainda sobre esse tema. Mas nós agradecemos, viu? Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada, pastor Josi. A gente não poderia terminar de outra forma, né? A gente falou a respeito de oração e acho por bem que a gente deveria de finalizar fazendo uma oração, né? O pastor poderia estar fazendo essa oração pelas famílias.
Amém. Senhor Deus e Pai, quero pedir nesse momento pelas famílias que nos assistiam, que seja impactado, Senhor, os lares de cada um agora. Aonde essa oração chegar, Senhor, que a oração vem mover o sobrenatural na vida de cada um. Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão passando por momentos familiares, Senhor, com problemas no casamento, problemas familiar, filhos nas drogas, marido no álcool, ou que seja, ó Pai, algum problema que às vezes, ó Pai, se encontra muita dificuldade para resolver. Nós cremos que o Senhor é o Deus, que é o Deus do impossível. Que estas famílias agora, Senhor, venham encontrar força na oração, na busca, para poder vencer as dificuldades que estão enfrentando nos seus lares. Assim nós abençoamos, ó Pai, essas famílias. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.